Tem uma história que circulou forte na Faria Lima no mês passado, que a gente precisa trazer para a mesa hoje logo de cara. Opa, lá vem, conta aí. Pois é, é sobre um diretor de operações que simplesmente tentou automatizar 100% da escala de turnos da equipe dele. Ah, usando aquele modelo preditivo novo de inteligência artificial, né? Esse mesmo. A máquina cruzou dados de produtividade, cruzou trânsito e, cara, até a previsão do tempo entrou na conta do algoritmo. E no Excel foi lindo, eu imagino. Nossa, um ganho de eficiência brutal de 20%. Só que o resultado na vida real... em 2 semanas a equipe entrou em colapso. O turnover explodiu e a operação parou. Bizarro. O algoritmo otimizou os números, mas passou longe de ler a exaustão humana, sabe? A dinâmica social real daquele time. Exato. E esse caso ilustra perfeitamente a nossa missão de hoje. Porque nós não somos mais executores braçais. A exigência agora é a orquestração do sistema. Total. Então, bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso foco hoje é decodificar essa transição do mercado de trabalho para 2026. E a gente tem um dossiê pesado para basear isso, né? Com certeza. Olha, para quem está acompanhando a gente está cruzando dados fresquinhos do Gartner, da McKinsey, diretrizes da Harvard e edX sobre requalificação e até periódicos acadêmicos sobre sistemas cognitivos. E o que agrava esse cenário todo que você falou é a velocidade da mudança. Como assim? É que o fato de a automação absorver tarefas rotineiras já não é mais novidade. Mas a escala atual, impressiona muito. Dados da McKinsey, que foram cruzados com projeções do Fórum Econômico Mundial, mostram que as tecnologias de hoje já conseguem assumir tarefas que consomem mais da metade das horas de trabalho no mundo. Mais de 50% do tempo produtivo pode ser delegado. Sim, mais da metade. Mas a conclusão de quem analisa esses dados a fundo não aponta para uma substituição em massa do trabalhador sênior. Não é o apocalipse do emprego. Ufa, ainda bem, né? Pois é. O que está acontecendo é uma reconfiguração pesada. O profissional sai daquela trincheira da digitação de códigos ou da análise puramente braçal em planilhas e passa a desenhar fluxos. O Silicon Valley Journal, que categoriza muito bem essa transição. Eles dividem isso em 3 camadas de colaboração. Ah, eu vi esse artigo. É excelente. É muito bom, né? A primeira camada é a IA como assistente, que é tipo básico. Transcrever reuniões, formatar e-mails, cruzar dados simples. Aí a segunda é a IA como consultora. Aí o jogo já fica mais sério. Totalmente. Porque a máquina detecta anomalias num mar de dados gigantes. Tipo um diagnóstico radiológico que um médico demoraria horas ou uma fraude financeira invisível a olho nu. Mas a terceira camada é a que me deixa um pouco intrigada. Eles chamam de IA como augmentor, um amplificador da capacidade de liderança. Mas, na prática, como é que isso não vira simplesmente humano, assinando embaixo do que a máquina decide? É uma ótima pergunta. O risco dessa terceirização cega da decisão existe mesmo, e a gente vai entrar nele logo mais. Mas o conceito de augmentor é diferente. Imagina a rotina de um gerente de projetos num mega empreendimento de infraestrutura. Tá, uma obra gigante. Isso. Antigamente, montar a lógica de aprovações, alocação de maquinário, gestão de risco, isso levava semanas do cara debruçado em planilhas, tomando café ruim. Nossa, e como? Hoje, atuando como augmentor, a IA recebe um comando em linguagem natural e gera essas lógicas em segundos. O processamento das variáveis pesadas é da máquina, mas a intenção estratégica, tipo, para onde a empresa quer ir, e o apetite ao risco daquele trimestre, isso continua exigindo o direcionamento exclusivo do líder humano. A máquina é um motor superpotente, mas ela não tem destino. Entendi. Ou seja, eu penso muito nisso como uma orquestra, sabe? Historicamente, o mercado treinou a gente para ser o violinista, focado na perfeição técnica ali do nosso próprio instrumento. Perfeito. Só que hoje, a IA toca todos os instrumentos com perfeição técnica, então o nosso papel mudou. Nós éramos o piloto braçal, aquele que pisava na embreagem, e agora somos o navegador. Exatamente isso. Mas isso traz um paradoxo gigante para a mesa, não acha?
porque nós passamos o último século, desde o Taylorismo, treinando profissionais para agirem feito máquinas. Produtividade a qualquer custo. Exato. O mercado sempre recompensou eficiência absoluta, processos inflexíveis, zero viés emocional na tomada de decisão. A gente queria o humano operando como um robô. E agora que nós finalmente integramos máquinas literais para fazer esse trabalho frio e calculista, o mercado vira o jogo e diz: voltem a ser humanos, por favor. Tipo a grande ironia que define a nossa década corporativa. O mercado percebeu, e a duras penas, diga-se de passagem, que a eficiência pela eficiência, desprovida de contexto, gera justamente aquele colapso de equipe que abriu a nossa conversa. O caso da Faria Lima. Isso. O controle real que a liderança tem hoje não reside na capacidade de calcular cenários mais rápido que o algoritmo. O controle está na capacidade de entender o contexto humano, social e ético onde aquela saída matemática vai ser aplicada. E isso, ironicamente, resgata o valor inestimável das famosas soft skills. E isso aparece com muita força nos relatórios. O mapeamento da Inop, por exemplo, deixa super cristalino que funções baseadas em empatia profunda, destreza ou julgamento em cenários de alta ambiguidade estão completamente à prova de automação. Sem dúvida. Eles dão o exemplo das vendas B2B de alta complexidade. Porque, olha, a IA pode escrever o melhor roteiro de vendas do mundo, mas ela não consegue ler o clima da sala de reunião. Não mesmo. Ela não percebe quando o CFO do cliente cruza os braços ou, sei lá, aquela tensão política não dita entre os diretores do outro lado da mesa. Na área da saúde ou no RH estratégico é a mesma coisa. A resposta matematicamente perfeita muitas vezes é um desastre completo no mundo real. O algoritmo não entende nuances de tensão, né? E tentando compensar isso, muita liderança acaba caindo no que a própria McKinsey mapeou como a armadilha das ferramentas, ou AI Tools Trap. Ah, o tal do esgotamento, né? É um fenômeno de esgotamento brutal. Gestores, diretores estão entrando em burnout porque sentem a obrigação de dominar tecnicamente cada novo plugin, cada nova atualização de modelo de linguagem que surge, toda semana. Impossível acompanhar. Totalmente impossível. O diferencial competitivo de sobrevivência corporativa não é técnico. A pesquisa aponta 4 pilares mentais: curiosidade, adaptabilidade, responsabilidade e o pensamento centrado no ser humano. Pera, mais. Vamos colocar isso à prova no atrito do dia a dia. Porque isso soa muito bonito num slide de apresentação de conselho. No PowerPoint tudo funciona. Tudo lindo. Mas, na prática de um comitê executivo, a IA projeta um cenário que, digamos, corta custos operacionais pela metade e maximiza o lucro daquele trimestre de um jeito absurdo. Ok. Só que, para fazer isso, ela sugere uma reestruturação que cruza uma linha moral super complexa, ou que destrói o clima organizacional. Como é que um líder que está ali pressionado por metas financeiras agressivas justifica bater de frente e ignorar um algoritmo que é estatisticamente irrepreensível? Esse é o grande ponto de ruptura. E a resposta é que o líder não pode basear essa recusa num simples instinto, sabe? Aquele feeling de gestor antigo. Não tem mais espaço para isso. Não tem. Desafiar a máquina precisa ser um processo estruturado de governança. E é exatamente aqui que entra a engenharia cognitiva. Ela deixou de ser aquele nicho acadêmico lá do passado para se tornar a principal ferramenta de sobrevivência na gestão contemporânea. Olha, e eu confesso que, até mergulhar nesse dossiê para nossa pauta, engenharia cognitiva me soava como o ato de programar redes neurais para imitarem o cérebro humano. Alguma coisa de TI bem pesada. Mas a premissa é completamente outra, né? É totalmente oposta, na verdade. As raízes dessa disciplina nos levam de volta lá para o final da década de 70, com os estudos de um cara chamado Eric Hollnagel e do laboratório Johns Hopkins, logo após aquele acidente nuclear de 3 Mile Island. O clássico caso do derretimento. Isso. O diagnóstico daquele desastre foi muito revelador. O problema não era a falha mecânica, mas o fato de que a interface do sistema bombardeava os operadores com, dezenas de alarmes simultâneos. Um caos visual e sonoro. Um caos. O sistema não suportava a cognição humana sob pressão. Pelo contrário, ele destruía ela. O propósito da engenharia cognitiva nunca foi fazer o humano servir à tecnologia.
mas desenhar sistemas cognitivos conjuntos, os GCS. Sistemas cognitivos conjuntos. Tá. É a criação de uma estrutura onde a tecnologia expande a capacidade de percepção e tomada de decisão das pessoas, e não onde a pessoa compete com o computador. Então, trazendo isso para o meio corporativo, a gente precisa olhar para o sistema de software e para o humano como uma entidade única operando. E aí entra aquele termo que o pessoal de TI adora jogar nas reuniões, o Human in the Loop. Exato, o Human in the Loop. Mas veja bem, o Human in the Loop parou de ser apenas um jargão de desenvolvedor para calibração de dados e curadoria. Hoje, é uma postura de liderança. É filosofia de gestão agora. Totalmente. O líder é esse elo humano que audita o processo e estabelece a calibração da confiança. Porque se o humano não audita com rigor, o ecossistema colapsa naquilo que o Gartner batizou de AI Work Slop. Eu adoro esse conceito do work slop, é fascinante. É basicamente o lixo corporativo automatizado, né? É a famosa encheção de linguiça sintética. Exato! Aquela apresentação de 100 slides, aquele relatório financeiro ou aquela campanha de marketing gerada por IA que é tão genérica, tão rasa, que quem recebe perde um tempo absurdo tentando decifrar se tem algum valor ali. E geralmente não tem. Não tem. A origem do problema é a pura preguiça intelectual. O analista rodou um prompt rápido, viu que o texto parecia razoável, terceirizou o crivo de qualidade para a máquina e só apertou enviar. Pois é. E os dados da revista científica MDPI sobre o chamado Innovation Flow, eles quantificam o estrago real desse comportamento. Eles acompanharam equipes de projeto que utilizavam IA generativa e confirmaram uma redução média de 60% no tempo de ideação e prototipagem. Ou seja, um ganho massivo de velocidade no início do projeto. Um ganho enorme. No entanto, e aqui está o pulo do gato, as equipes que alcançaram alta performance real e entregaram soluções verdadeiramente originais no final foram aquelas que aplicaram filtragem crítica. Ou seja, aquelas que criaram um atrito intencional com a máquina. Exatamente. A máquina gera a base em segundos, mas o time gasta horas iterando, questionando as premissas, procurando os pontos cegos que o modelo deixou passar. Eles debatem com a IA, não aceitam a primeira resposta. Isso. Já os times que confiaram cegamente na primeira ou segunda resposta às vítimas do tal workshop perderam totalmente a originalidade. Entregaram velocidade, sim, mas com um nível de inovação baixíssimo. Isso prova que a governança humana é um diferencial competitivo implacável hoje. O que nos leva direto para as análises da firma de busca de executivos Christian & Timbers e da Global. Eles deixam claro que governança de IA não é criar um comitê burocrático, daquele tipo que trava a empresa inteira, sabe? Ninguém quer mais burocracia. Ninguém suporta. Governança, para eles, é mapear direitos de decisão. Por exemplo, se o RH implementa uma IA de recrutamento e o sistema começa a descartar candidatos com base em vieses históricos, tipo discriminação, a culpa não é do algoritmo. Claro que não. A máquina só aprendeu com o que deram para ela. Exatamente. E a caixa preta não é um escudo legal, muito menos moral. Tem que existir uma pessoa, um executivo de carne e osso, sentado na cadeira de engenheiro de confiança, o Trust Engineer, que assina a liberação e assume o risco no CPF dele. É a orquestração da responsabilidade. Mas a gente tem que pontuar que, para liderar nesse nível, a exigência mental muda drasticamente. E isso traz um desafio psicológico que o mercado precisa olhar com mais cuidado. Sim. E aqui eu quero jogar uma provocação sobre o impacto prático disso na rotina da liderança. Vamos visualizar o gestor de 2026 como um bombeiro cognitivo. Bombeiro cognitivo, gostei do termo. Pensa comigo. Se a IA vai passar a rodar perfeitamente uns 90% das tarefas operacionais, tipo desde a redação de contratos básicos até a análise de fluxo de caixa recorrente, o líder não gerencia mais o previsível. A rotina deixa de ser problema dele. Exato. O trabalho da liderança passa a ser, 100% do tempo, gerenciar as exceções. Aqueles 10% de causa absoluto. Os problemas atípicos que a máquina travou e não soube resolver, os dilemas éticos complexos, as crises de relações públicas que não estavam mapeadas. É apagar incêndio o dia todo, literalmente.
Como é que uma pessoa passa 10, 12 horas por dia lidando unicamente com as piores buchas da empresa? Me diz, como a gente evita que o nível de cortisol dessa liderança simplesmente destrua a saúde mental dela? É uma preocupação super válida. O desgaste de viver exclusivamente na borda do caos é imenso, e é por isso que a resposta do mercado aponta tão fortemente para a necessidade de requalificação. A saída não é lutar contra a máquina ou tentar absorver o tranco todo sozinho. Não dá para abraçar o mundo. Não dá. A saída é entrar num estado contínuo de adaptação. Porque vira e mexe o mercado flerta com essa ideia apocalíptica de que a IA vai acabar com os cargos de liderança, né? Mas o que os dados mostram é diferente. O que eles mostram? Que líderes que dominam a orquestração da IA vão engolir vivos os líderes que tentam resolver a complexidade atual usando um mindset analógico. A inteligência artificial não vai te substituir, mas alguém usando ela vai. Só que o mercado trata o aprendizado de novas ferramentas como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. E a diretriz da Harvard GCE faz um corte nisso que eu acho fundamental. Eles separam upskilling de reskilling. Tem uma diferença enorme aí. Enorme. O upskilling é linear, é você pegar, digamos, um médico radiologista e dar um software de reconhecimento de padrões para ele ler exames mais rápido. Ele não deixou de ser médico. Ele só ganhou um bisturi mais afiado. A função central continua igual. Mas o reskilling, que é o abalo sísmico que a gente está vivendo, é você pegar o diretor de marketing tradicional, aquele cara que operava puro feeling e gestão de relacionamento com agências de publicidade. Aquele estilo Mad Men, né? Isso, e exigir que esse cara se desconstrua inteiro para virar um orquestrador de agentes autônomos de IA. É, na essência, mudar de profissão sem mudar de cargo. Perfeito. E esse processo de reskilling generalizado esbarra num fenômeno corporativo muito curioso que o Gartner vem alertando. Eles chamam de fome de experiência, ou experience starvation. Como funciona isso na prática? Pensa bem, se a empresa implementa IA para automatizar todo o trabalho fundacional, tipo aquela coleta de dados básica para o relatório, como é que o analista júnior desenvolve o raciocínio crítico? Verdade. Como ele aprende o básico. Historicamente, era apanhando nas planilhas de madrugada que o profissional desenvolvia a intuição corporativa para saber se um número fazia sentido ou se era erro de digitação. Se o júnior já recebe a síntese pronta, a base da pirâmide de aprendizado evapora. E isso gera um efeito bizarro na outra ponta, que é a compressão da experiência. Porque, ao mesmo tempo que falta aquele atrito do aprendizado básico, você tem analistas de 20 e poucos anos que dominam engenharia de prompts absurdamente bem. E voam na produção. Eles conseguem estruturar um planejamento estratégico com uma profundidade que 5 anos atrás exigiria um diretor com 2 décadas de mercado para fazer igual. Isso implode a arquitetura tradicional de cargos e salários das empresas. Implode mesmo. A hierarquia vira de cabeça para baixo. A autoridade deixa de ser atrelada ao tempo de casa e aos cabelos brancos e passa a ser atrelada à velocidade de adaptação do indivíduo. E é exatamente por isso que a cultura daquele treinamento anual em auditório morreu, sabe? As organizações mais resilientes, e a comunidade Career Village documentou isso muito bem, estão migrando para o aprendizado contínuo focado no fluxo de trabalho. O tal do microlearning. Aspectos práticos. E, para amarrar com a sua preocupação sobre o esgotamento daquele líder bombeiro cognitivo, existe uma técnica comportamental que está emergindo forte nas mentorias executivas. Qual técnica? Chama Consciência Pausa Reenquadramento, o famoso CPR. Tá. Vamos dissecar a mecânica disso? Como é que eu aplico essa técnica num dia que o servidor cai ou a meta do trimestre não vai bater de jeito nenhum? Beleza. O primeiro passo, a consciência, exige um esforço ativo da sua parte para reconhecer o gatilho emocional. A liderança recebe um novo protocolo tecnológico ou uma análise alarmante da IA, e o instinto primitivo é logo a resistência ou o pânico. O famoso lutar ou fugir. Exato. Reconhecer que seu nível de estresse subiu e que você está agindo na defensiva é a etapa inicial. Aí vem o segundo passo, que é a pausa. Respira fundo. Criar um bolsão de oxigênio. Literalmente não reagir no piloto automático. Você bloqueia aquele impulso de microgerenciar o problema imediatamente e dá bronca na equipe. E, por fim, o reenquadramento. Que seria mudar a perspectiva do problema. Isso. O foco migra da ameaça tipo
Nossa, essa automação nova quebra todo o meu processo atual. Para utilidade estratégica. Você se pergunta, que parte específica do gargalo da minha equipe isso resolve e qual risco humano eu preciso monitorar? Parece teoria barata de coaching, eu sei, mas é pura regulação cognitiva aplicada à tomada de decisão sob alta pressão. Faz todo sentido. Mas tem um contraponto a essa adaptação toda que, olha, assusta bastante. Cruzando as informações daquele painel da Inop, eles calculam que a meia-vida de uma habilidade profissional hoje encolheu para míseros 5 anos. É assustadoramente rápido. Traduzindo, metade do valor de mercado de tudo, absolutamente tudo que nós dominamos hoje, vai virar pó até o início da próxima década. A provocação aqui é de sobrevivência corporativa pura. Como é que se constrói autoridade de liderança se na prática do estagiário ao CEO da empresa, todo mundo ali é basicamente um eterno calouro aprendendo a pilotar a ferramenta que lançaram ontem à noite? Essa é a grande questão. E esse é o mindset que separa quem avança de quem estagna. Aceitar essa condição de eterno calouro nas competências técnicas é o pedágio para se manter relevante. Tem que jogar o ego fora. Exatamente. As linguagens de programação morrem, os modelos de IA caducam em meses, as interfaces mudam o tempo todo, mas o domínio das competências estritamente humanas ganha um prêmio altíssimo no mercado. E a grande sacada que a engenharia cognitiva nos traz não é o foco na máquina, mas no sistema. Na orquestração. O valor não está em competir com a velocidade de processamento do computador. Está na arquitetura de como a gente usa ele. É o profissional humano quem decide como, quando e sobre quais parâmetros éticos e operacionais aquela força bruta computacional vai ser canalizada para gerar valor real. E não há motivo para temer a IA se quem está nos escutando se posicionar como arquiteto da parada. Perfeito. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, eu quero deixar uma imagem na mente de quem acompanha a gente. E não é um roteiro de ficção científica não, tá? É uma tendência clara mapeada pelo Gartner com o conceito dos Digital Doppelgangers. Os famosos clones digitais. Isso é loucura. A trajetória natural mostra que em muito pouco tempo nós teremos agentes sintéticos treinados com nosso próprio histórico de e-mails, com as nossas reuniões gravadas, nossa linguagem técnica e nossos tiques. A máquina vai espelhar o nosso lado executor com perfeição absoluta. Vai trabalhar no seu lugar, basicamente. Exato. E aí eu te pergunto, quando a sua versão sintética já estiver executando o seu processo de rotina melhor que você mesmo, a única coisa que vai justificar o seu contra-cheque e a sua cadeira executiva na empresa será a sua capacidade de conexões humanas reais e a sua visão ética. Sem dúvida. A tecnologia não está roubando o nosso trabalho. Ela está simplesmente nos forçando a descobrir qual parte do nosso trabalho é verdadeiramente humana. O mercado parou de exigir que as pessoas toquem os instrumentos sozinhas. A cobrança implacável é pela orquestração. É isso. A tecnologia força o resgate do que é insubstituível. O valor não está na resposta gerada pelo algoritmo, mas na sabedoria das perguntas que nós formulamos e na governança que a gente aplica sobre o resultado. Exatamente. E para consolidar o nosso encontro, fechamos com o nosso manifesto. Estamos aqui para mais um capítulo de Engenharia Cognitiva. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. Porque a tecnologia expande a capacidade humana. Mas você deve continuar no controle da engrenagem.